De tempos em tempos, o mercado financeiro se depara com altas expressivas nos preços de alguma ação ou outro produto financeiro. As tais bolhas financeiras são períodos em que os preços dos ativos aumentam drasticamente sem nenhuma explicação ou fundamento. Comprar algum ativo em momentos de muita euforia pode gerar prejuízos enormes, principalmente para os mais principiantes. No vídeo de hoje, vamos conhecer as 5 bolhas financeiras mais conhecidas da história do mercado financeiro global. Vamos entender o que as causou, e vamos entender também como elas terminaram. Mas antes de começarmos, se você gosta do conteúdo do canal e quer saber mais histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, considere se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. E ao final do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e deixar o seu comentário. Bolhas financeiras são fenômenos em que os preços de um ativo financeiro, ou de um conjunto de ativos financeiros começam a subir de forma inexplicável. Diversos fatores podem levar ao surgimento de tais bolhas. Manipulação de mercado e excesso de euforia são em muitos casos os principais motivos. A bolha das tulipas é considerada a primeira grande bolha da história do mercado financeiro. Ela ocorreu na Holanda, no século XVII, quando o preço de tulipas raras começou a aumentar drasticamente. Nesta época, as tulipas eram consideradas raras e valiosas, e por isso eram muito procuradas por diversos colecionadores. No final de 1636, o preço das tulipas começou a subir estrondosamente. Algumas tulipas passaram a ser negociadas por algumas fortunas. As tulipas se valorizaram tanto que passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Amsterdã. Contratos futuros de tulipas foram criados. Muitas pessoas, empolgadas com a alta nos preços, começaram a especular com as flores. Com a esperança de lucrar com o movimento, algumas pessoas chegaram até mesmo a vender suas propriedades. Porém, em fevereiro de 1637, as pessoas começaram a cair na real. Os preços praticados não condiziam com o real preço das flores. Aos poucos, os preços começaram a cair. Com o estouro da bolha, o pânico fez com que as pessoas corressem para vender suas tulipas o quanto antes para tentar amenizar os prejuízos. Muitas pessoas ficaram completamente arruinadas, sem dinheiro, e em muitos casos sem seus negócios e propriedades. A Companhia dos Mares do Sul, ou South Sea Company, foi uma empresa britânica criada por volta de 1711. Inicialmente foi utilizada para administrar as dívidas do governo britânico, porém, obteve também o monopólio do comércio britânico com a costa oeste das Américas, e parte da costa leste da América do Sul, daí surgiu o nome, South Sea Company, ou Companhia dos Mares do Sul. O governo britânico anunciou que a empresa assumiria a maior parte da dívida nacional britânica em 1720. Quem comprasse as ações da South Sea Company não seriam pagas posteriormente, como em um título de dívida, porém, passariam a deter o direito ao recebimento de pequenas quantias de tempos em tempos. Algo semelhante ao que hoje chamamos de dividendos. Na época, o mercado financeiro ainda engatinhava, e o conceito de ações era algo relativamente novo. O resultado foi uma procura grande para a compra das ações. Durante o verão de 1720, o preço das ações disparou. Porém, em setembro de 1720, um colapso vertiginoso atingiu os preços das ações, provavelmente porque os investidores começaram a perceber que suas expectativas de lucro eram irrealistas. Em outubro, a ação valia menos de um quarto de seu preço de pico. A South Sea Company foi a empresa onde o famoso físico inglês Isaac Newton perdeu muito dinheiro. Newton comprou as ações da empresa logo no começo, obteve um bom lucro e vendeu as suas ações. Porém, ao ver que as ações continuaram a subir, resolveu comprá-las novamente. Desta vez, porém, comprou no topo e as ações começaram a cair pouco tempo depois. Newton perdeu todo o lucro que havia recebido nas operações anteriores e mais um pouco. Tempos depois, Newton viria a dizer que eu consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas. A bolha das .com, dos anos 90,
Também conhecida como bolha da internet, foi um período de especulação exagerada e alta nos preços das ações de empresas de tecnologia, especialmente empresas que operavam na internet. Ocorreu entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000, e foi alimentada por uma euforia em torno das novas tecnologias de internet e das perspectivas de crescimento econômico do setor. A popularidade da internet estava crescendo rapidamente nos anos 90, e muitas empresas começaram a surgir para explorar as novas oportunidades que a tecnologia oferecia. Muitas dessas empresas eram startups inovadoras, mas outras eram empresas mais tradicionais que estavam se adaptando à era digital. A euforia em torno dessas empresas foi alimentada por uma série de fatores, incluindo a crença de que as novas tecnologias mudariam a forma como as pessoas trabalhavam e viviam. Também foi fator importante o otimismo em torno do crescimento econômico e as expectativas de rendimentos crescentes. Os investidores estavam dispostos a pagar preços elevados pelas ações dessas empresas, mesmo que muitas delas não tivessem lucros ou sequer estivessem gerando receita. A bolha estourou em meados do ano 2000. Após anos de crescimento exponencial, o mercado de ações começou a cair em março de 2000, e os preços das ações de empresas de tecnologia caíram drasticamente. O índice Nasdaq, que era composto principalmente de empresas de tecnologia, caiu mais de 80% desde o seu pico em março de 2000, até outubro de 2002. Acredita-se que o que motivou o estouro da bolha foi o excesso de oferta de abertura de capital de empresas de tecnologia e internet, muitas delas com modelos de negócios pouco sólidos e sem lucros ou rendimentos. Soma-se a isso também as expectativas de crescimento excessivamente otimistas. Para muitas dessas empresas, as receitas eram incertas, fazendo com que não tivessem a capacidade de gerar lucro. Além disso, a falta de regulamentação no mercado de ações e a queda excessiva dos preços das ações de tecnologia levaram a uma diminuição da confiança dos investidores, levando muitos a vender suas ações, o que agravou ainda mais a queda dos preços. A bolha imobiliária dos Estados Unidos, dos anos 2000, foi um período de alta especulação e valorização dos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Ocorreu entre meados dos anos 2000 e início de 2007, e foi alimentada por vários fatores, incluindo baixas taxas de juros, crédito fácil e especulação imobiliária. A política monetária dos Estados Unidos foi altamente expansionista durante esse período, o que levou as taxas de juros a serem historicamente baixas. Isso tornou o crédito fácil e acessível para as pessoas, permitindo que mais pessoas comprassem casas, mesmo que estivessem além de suas capacidades financeiras. Isso, combinado com as expectativas crescentes de valorização, levou à especulação imobiliária, com muitas pessoas comprando propriedades com a expectativa de revendê-las rapidamente por um lucro. Isso levou a um aumento nos preços dos imóveis, muitas vezes desconectado dos fundamentos econômicos. Além disso, a regulamentação financeira foi insuficiente, o que permitiu a alguns prestadores de crédito, especialmente os bancos, oferecer hipotecas duvidosas, as chamadas subprime mortgages, que são hipotecas concedidas a indivíduos com baixa renda ou mau histórico de crédito. A bolha imobiliária estourou em 2007, quando os preços dos imóveis começaram a cair e muitos investidores ficaram com grandes prejuízos. O colapso da bolha imobiliária foi um dos principais fatores que contribuíram para a crise financeira global de 2008. A bolha imobiliária e a crise subsequente também tiveram um impacto significativo na economia global, inclusive no Brasil. Isso afetou não apenas o mercado imobiliário, mas também o mercado financeiro. Houve falência de banco e empresas. O governo interviu em algumas empresas para que o problema não fosse ainda pior. Esta última bolha é com certeza responsável pela mais conhecida e estudada crise do mercado financeiro. A crise de 1929. A bolha das ações dos anos 1920, dos Estados Unidos, também conhecida como bolha do mercado de ações dos anos 20, ou bolha do mercado de valores, foi um período de especulação exagerada e alta nos preços das ações, que ocorreu entre 1919 e 1929.
A bolha foi alimentada por vários fatores, incluindo o otimismo econômico, novos meios de comunicação e mudanças na regulamentação do mercado de ações. Durante essa década, a economia dos Estados Unidos estava crescendo rapidamente, e havia uma sensação generalizada de otimismo. Os investidores estavam animados com as perspectivas de rendimentos crescentes, e as novas oportunidades de investimento surgindo com a inovação tecnológica. A comunicação também desempenhou um papel importante na bolha, pois as novas tecnologias de comunicação, como o rádio, permitiram que as notícias e as perspectivas de mercado se espalhassem rapidamente. Isso ajudou a alimentar a euforia entre os investidores, aumentando a especulação. Durante o período, os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro vendendo alimentos e produtos industrializados para a Europa, que ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. Conforme a Europa foi se recuperando, menos ajuda era necessária. A produção americana, que até então estava alta, precisou diminuir, gerando uma recessão, e afetando também o preço das ações, que haviam subido exageradamente nos últimos anos. O estouro da bolha em 1929 culminou na crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, e causou enormes perdas para muitos investidores. As bolhas financeiras têm sido uma parte recorrente da história econômica. Citamos aqui as maiores e mais conhecidas, porém, é importante entender que há diversas outras. Inclusive aqui no canal, contamos as histórias de algumas delas, e muito mais. Todas elas carregam algumas coisas em comum, e entender como elas se formam e afetam a economia pode ajudar na tomada de decisões financeiras. Aprender com o passado é fundamental para evitar cair nas mesmas armadilhas no futuro. Se você gostou deste vídeo e deseja ver outros vídeos de histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.